Bom dia, amados irmãos, irmãs em Cristo Jesus, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. 1º de maio, mês da mamãe, mês da Maria, mês que nós trazemos na palma da mão a letra M, mês 5º do ano de 2026. Graça e paz da parte de Cristo Jesus, seja com os pastores, com os pais de família, com os líderes do povo de Deus. Hoje nós vamos ter uma palavra inspirada por Deus para esta oportunidade. Dia do trabalho, feriado. É o capítulo 3 de Êxodo, que nos diz assim, quero ler os primeiros versículos. Diz assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E veja o que diz o versículo de número 5. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Não é pano de fundo, mas é nota de rodapé, é tema. O que é que nós queremos mostrar nesta oportunidade santa, linda e bela? Deus chama pessoas que estão ocupadas, muito ocupadas, pessoas responsáveis, pessoas que estão no labor do dia a dia, pessoas que estão com a mão no arado, sem reclamação, sem murmuração, apacentando no deserto e fazendo aquilo que é mistério de acordo com a necessidade do seu momento, servindo. Quem não serve, não serve. E servir a Deus é algo muito importante e nós precisamos ter a nossa vida renovada. Veja que Deus chama pessoas ocupadas. Primeiro, veja que a palavra de Deus diz: Moisés estava apacentando as ovelhas do seu sogro. Do seu sogro, não eram ovelhas dele, era dos seus sogros. Olha como nós, como pastores, nós apacentamos ovelhas que não são nossas, são ovelhas do Senhor, nosso bom pastor. Aquele Senhor maravilhoso que diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Então, nós temos que tomar todo cuidado para tratar bem as ovelhas do Senhor nosso Deus, assim como Moisés estava fazendo, cuidando das ovelhas do seu sogro Jetro. Em Juízes, no capítulo 6, nós temos Gideão, que estava malhando trigo. Numa época de perseguição, plantavam e o inimigo vinha, colhia os frutos, deixava Israel numa dificuldade. Ele deixa o lugar onde era propício para fazer o seu trabalho e vai malhar o trigo no lagar, aonde era para malhar, tirar o suco da uva.
Então, um homem ocupado, um homem inteligente, um homem que sabia que de alguma maneira ia conquistar a vitória, porque Deus era com ele e Deus assim abençoou Gideão, o homem dos 300 valentes. Em 1 de Samuel, capítulo 3, a palavra de Deus nos fala que Samuel estava servindo na casa de Deus. Isto é um ato singular, porque a resposta de Deus a Ana e aquele esposo, que tinha duas esposas, uma estéril e outra não, foi oração, confiança, fé, a presença de Deus na sua vida. E veja que Samuel, assim que foi desmamado, foi levado à casa do Senhor para servir, para que ficasse na presença do Deus de Israel, porque este era o sonho da mãe dele, a irmã Ana. E assim o Senhor se manifesta na vida deste pequeno, grande homem de Deus. Deus, porque ele estava servindo a Deus, mesmo na sua inocência, mas servindo a Deus. Veja só que a palavra de Deus nos diz que, 1 Samuel 16, Davi estava apacentando as ovelhas de seu pai, pequeno rebanho do seu pai, no deserto. Os outros irmãos de Davi estavam com o rei Saul, estavam no exército, se sentiam capitães, tenentes, sargentos, homens valentes. Porém, Deus foi buscar Davi, porque Davi estava servindo com humildade ao papai, à sua família e ao seu Deus. E ali Deus lhe deu lindos salmos para louvar o nome do Senhor, nosso Deus. Agora, em 1 de Reis 19, a partir do versículo 19 a 21, nós encontramos Eliseu, o profeta Eliseu, que estava arando com 12 juntas de boi. Este homem era meio maluco, né? 12 juntas de boi arando. O trabalho dele era cuidadoso, meticuloso, zeloso e com muita coragem e experiência, preparado, forjado para fazer o trabalho de um lavrador, de um agricultor. Mas o Senhor o escolheu, ele deu uma missão salvadora e poderosa, porque ele se juntou a Deus nessa missão. Bendito seja o nome do Senhor. Em Mateus capítulo 9, versículo 9, nós encontramos o Senhor Jesus encontrando Mateus. Mateus estava na coletoria, na alfândega, trabalhando para o governo romano, mas o seu coração não estava escravizado àquilo, e o Senhor passa e diz: eu preciso de ti, vem e segue-me. E largou tudo lá em cima da mesa, nas gavetas, e foi seguir ao Senhor Jesus. E por isso aquele homem que era Levi, agora Mateus, o Senhor lhe cognominou, lhe deu um novo nome para que ele pudesse mostrar que agora estava ocupado fazendo uma grande obra. Êxodo 3:1, João 10:11-20, Moisés é o tipo de Cristo como pastor. Moisés, um tipo de Cristo como pastor. Então veja só, Moisés estava cuidando das ovelhas do sogro Jetro. Moisés estava cuidando do que não era dele, ele não era nem herdeiro daquilo, mas o Senhor o chama, tira e coloca ele para seguir os passos do Senhor, libertar Israel na presença do Senhor, fazendo com experiência a obra de Deus. Veja uma coisa muito linda: Deus não chama preguiçosos, Deus não chama desocupados, Deus chama gente que estão com a mão no arado, Deus chama gente que está com a mão ocupada, Deus chama gente que não é preguiçoso, homem que é esperto, corajoso, valente para fazer a obra dele. Você é um deles? Deus te abençoe. A minha oração é que nós estejamos juntos no reino de Deus fazendo a obra do Senhor.